Esta é a parte 2. Assista também as partes 3 e 4. Eu vou contar agora com aquele encontro no astral, né? Uhum. Só eu coloquei tudo junto ali. Então, eu conheci uma pessoa, né, numa outra cidade. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Só que eu tô só para me ajudar, né? Eu queria, tipo, esfriar a cabeça, porque foi quando eu voltei, não foi fácil, né? De Uhum. aceitar, mesmo que eu sabia que eu ia voltar, né? Não foi fácil. Então, quando eu cheguei aqui, eu conheci essa pessoa, até eu fui até na casa dela também. O que aconteceu? Só que eu só fiquei para conhecer, né? Para conhecer as pessoas, tal, para ver, para ter um amigo, para ter alguém para poder falar, né? Porque tem coisas, não dá para conversar todas as coisas com todo mundo. Porque essas Uhum. coisas assim, a gente que não quer nem saber, não quer nem saber Tem gente que nem gosta, né? se que não quer nem saber do assunto, não quer se envolver, nada. E aí eu falava assim, ó, com tudo que eu estava passando, eu falava para mim, eu contei para alguns parentes também que se um dia eu quero ter um outro filho, eu não quero um pai por esse filho, vou ter sozinha. Só talvez é por causa de tudo que eu estava passando, né? Uhum. E para poder ter só para mim, porque eu não briguei com ninguém, Sem pai no meio, né? sem pai no meio. Eu falei que eu não briguei com ninguém, então eu não quero que mais ninguém atrapalhe a minha vida. Aí eu falei que eu ia ter só para mim e ponto final. Só que, quando eu conheci esse rapaz, aí a gente conheceu como um encontro, né? Só que eu não. E depois a gente nunca mais se viu, né? Só que, um belo dia assim, eu acho que já passava de 6 meses por aí. E aí, depois da ayahuasca também, né? Hum. Depois desse que eu consagrei. E aí, um belo dia, eu sonhei. Sonhei com ele, mas eu nunca tive um sonho assim, né? Primeira vez na vida. Mas aí quando eu acordei de lado de cá, eu não conversava mais. Eu até tinha bloqueado. Aí, aí não conversava mais. Aí, quando eu sonhei do lado de cá, eu achei estranho o sonho. Mas aí, um belo dia, quando eu desbloqueei para contar o do sonho, no mesmo dia também contou que teve um sonho também. E aí, Uhum. como eu marquei, como eu estava todo dia, eu levantava, se acontecia alguma coisa diferente, um sonho, ou alguma coisa diferente, eu começava a anotar agora. Pegava lá, anotava. Aí quando ele falou que também sonhou, aí fiquei pensando, que sonho? Quando foi? E aí, quando ele falou, eu fui lá tentar ver se batia no dia que eu anotei, que eu tive o sonho. E bateu, Era o mesmo dia. e bateu. E aí ele falou que teve tal sonho. No sonho aconteceu outras coisas ali, coisas de, sabe, né? E aí, quando ele falou algumas outras coisas para mim,
Ele falou que eu falei para ele. São coisas que eu nunca falaria para ele. É essas coisas de, que eu vou ter um filho, eu não quero um pai para o meu filho, que eu não vou... que eu nunca vou atrás também da pessoa para pedir nem pensão, nem nada, não quero nem saber. Ele disse que você falou para ele isso no sonho, foi? Sim. Ele falou bem assim. Eu falava aquilo que eu acabei de falar, ele falava para mim. Mas aí ele falou assim no sonho que eu cheguei até ele, eu falei assim, ó, que agora que eu tô com ele, que eu quero ter um filho, não é para ele ir atrás, que eu não queria um pai, e não é para ele ir atrás, ele tem que abrir mão, e só aquele filho que eu quero agora, naquele momento que eu estava com ele. Eu, no outro lado, o sonho que eu vi que eu estava com ele. Eu estava com ele completamente. Eu lembro do lugar que eu estava na casa. Eu acordei quando eu vi alguém entrando na casa, eu acordei. Mas eu fui. Eu tenho certeza que eu fui, porque sabe aquela coisa que a gente não sabe como acontece? Eu fui. Aparece para mim como um sonho, né? Diferente daquela primeira experiência que eu apareci para ele, que eu não sei se eu apareci, que eu nem sonhei, nem lembrei. Mas esse aqui, eu sei que eu estava na casa. Eu percebi que eu sei que eu estava com ele e tal. Mas aí, eu não me lembro o que eu falei para ele. Eu me lembro que eu estava com ele. E aí, ele não tinha como saber. O que ele falou é bem isso que eu pensava, que eu não quero ter um pai, que eu não vou lá pedir nada, que não é para vir atrás, não quero nem saber. E aí ele falou, quando ele acordou, é outra coisa, né? Mas só que foi muito, sabe, forte, porque no jeito que ele falou, que eu fui falar para ele, ele não tinha como saber, nunca comentei, nem falava mais também com ele. É verdade. Experiência interessante essa. Um encontro no astral, aí no sonho. No sono, né? Mas foi bem... Aí, essa parte que eu lembrei, que eu fui até lá, eu ouvi alguém entrando, por isso eu acordei. Mas aí, essa saída do corpo, assim, poderia ser legal, né? Porque a gente lembra algumas coisas, né? Não lembra como sair, não lembra como volta, e a gente volta como se tivesse acordado. Eu acordei. Daí a gente não é uma saída como todo mundo está sentindo que está saindo, que está vendo o seu corpo, que está indo. Não foi bem assim, né? Não mas é uma coisa linear, né? Assim, que tem começo, meio e fim, você percebe todo o percurso. Não, é uma coisa que você já aparece lá, sabe nem como, né? É que nem sonho, né? Por isso a maioria chama de sonho, porque a gente vê que tá aí, depois a gente acorda. Eu falei que é como se fosse, a gente sabe que a gente foi, né? Mas aí a gente não sabe como a gente foi, só a gente viu que tá ali. E aí depois a gente volta. No meu caso, eu percebi que eu tava. Que nem quando algumas pessoas falam que eu fui a algum lugar, mas eu tenho certeza que eu estava nesse lugar. E aí tu sente que estava. Foi tão real, até eu me assustei quando eu acordei, porque eu falei, nossa, nunca aconteceu comigo, vai lá para um encontro assim, de casal no astral, nunca. Agora, o que ele relatou que aconteceu no sonho é o mesmo que você viveu, que você lembra? Coincidiu a tudo que aconteceu? Eu falava isso para mim. Eu falava, tudo que ele falou, eu falava.
Eu vinha, Não, eu pergunto assim, o que vocês fizeram juntos foi o que ele falou, é o que você também percebeu? sim, Sim, né? sim, ele falou, foi que aconteceu. Sim. E Foi, um pouco- você disse que foi na casa dele, né? foi na casa. Para ele também foi assim, ele recebeu você lá na casa dele? Mas aí foi o seguinte, eu me vi no lugar ali na casa, no sonho, vamos dizer, mas ele não me falou que também estava naquele lugar junto. Ah, uhum, Só ele lembrou essa parte que eu falei, sim. mas aí que a gente teve o encontro, Uhum, a gente se encontrou, mas aí ele falou tudo que ele falou, que eu falei que ele não tinha como saber, né? é. Mas aí no final, eu lembro daquela parte que eu encontrei. Mas aí ele não me falou, né, naquela parte. É tipo, o que eu lembrei, ele não relatou. Sim. Lembrei, o que eu lembrei, ele não relatou. Mas aí sim, ele. Tem coisas que não dá para falar, né? Mas aí sim, aconteceu, porque quando eu voltei meio estranho mesmo. Uhum. Alguma coisa, tipo, de adulto, né? O que adulto faz quando você encontra ou alguém que se Um encontro gosta, íntimo, né? Que íntimo, aconteceu. Uhum, Então, aconteceu assim, uhum. tipo, no astral, né? Mas aí ele relatou, sim, que ficou, parecia que tinha acontecido mesmo. Uhum. E você também lembra de ter tido um encontro íntimo com ele lá? Sim, Tá. porque eu acordei porque eu acordei de cá, na minha casa, quando eu ouvi alguém entrando. Eu Você estava no perguntou a ele se tinha mais alguém lá, realmente? Alguém entrou? Ele mora com alguém lá, mora Tá. com o pai. Tá. Ele mora com o pai, então eu ouvi alguém entrando. Então pode ser que naquele momento alguém dentro de casa, de verdade, no físico, É, saiu do lugar. é. E no local que eu estava, que eu vi que eu estava, é o banheiro. Então Sim. eu não entrei a fundo nesse assunto, sabe? Tipo, é como se você não me interessou mais, sabe? Uhum. Sei que foi forte. É alguma coisa para as outras pessoas vão achar, nossa, que incrível, que Uhum. tudo bem, mas ela no banheiro, na verdade, eu me vi, e aí pode ser que o pai saiu mesmo para ir no banheiro quando eu acordei. É. Alguma coisa que interrompeu. Aí eu acordei de lado de Sim. cá, porque eu não perguntei também, nem conheço o pai Sim. dele, mas aí agora, como tu perguntou isso, eu estou me lembrando que pode ser que eu ouvi alguém andando, chegando, Uhum. e aí eu acordei na minha casa. E É. quando eu acordei na Voltou. minha casa, eu vim com toda aquela bagagem, com toda aquela coisa ali comigo. Uhum. E foi incrível, por isso eu me assustei, eu falei, nossa, que estranho. Eu acordei, parecia que era algo real mesmo. Uhum. Tinha acontecido alguma coisa de verdade naquele momento. Hum. Não sei se já aconteceu com alguém, mas foi a primeira vez, aí Hum. eu achei estranho, sabe? Porque foi muito estranho. Mas aí pode ser no físico mesmo, na real, como é uma saída do corpo, é uma saída. Então É. pode ser, como ele não mora sozinho, então alguém estava indo mesmo no local que eu sei que eu estava. Uhum. Mas Verdade. aí
É tipo encontro assim do espírito, porque não tinha como. Ele tava, quando ele acordou, ele falou que sim, estava na cama dele, normal, com a mesma sensação também. Mas só que agora passou pela minha cabeça que pode ser no físico mesmo, alguém estava entrando. No físico, o mesmo. Eu senti como físico mesmo. Porque eu sentia como na real alguém caminhando, indo na minha direção mesmo. E, nossa, alguém está entrando. Porque eu que eu lembrei que eu fiquei cuidando da porta. Para ver se alguém vai entrar, se alguém. Se a porta está fechada, está trancada bem. Então, pode ser que foi isso. Verdade. Sobre aquela amiga lá que eu falei que eu tinha mandado a energia, né? Eu não sabia sobre eu não sabia sobre as chakras nas mãos, né? E eu só estendi naquela vez, naquele dia, né? Eu estendi para mandar. Mas aí parecia que era algo que eu tinha que saber, né? Parece que estava no momento, era o momento para eu saber. Porque assim, quando eu estendi a minha mão, eu mandei, nem sabia de nada sobre chakras. E aí, um belo dia assim, como ver, né? Quando é para saber as coisas, quando é para acontecer, né? Um belo dia, eu estava assistindo no YouTube um vídeo, danada, o próximo vídeo entrou. E o próximo vídeo entrou do médium no YouTube, que talvez algumas pessoas sabem, que se chama Cíntia Camarinho, acho. Cíntia Camarinho, mas ela canaliza. Eu já assisti vários lives dela. O mais engraçado da live dela, ela aceitava perguntas. Ela falava que tem seres ali com ela que respondia. E aí eu precisava saber de duas coisas. Eu mandava todas as perguntas bem repetido, para poder escolher umas perguntas minhas. E aí ela escolheu. 2 vezes ela me respondeu. 2. A primeira que ela respondeu é sobre lá na Finlândia. É muito importante que eu vou falar, porque tem coisas que a gente não sabe mesmo. Por isso é bom que a gente pesquisa, porque o conhecimento não é tudo de bom, vamos dizer. Porque quando você tem, você vai saber identificar e coloca cada coisa no seu lugar. Porque se você não sabe de uma coisa, aí o que você faz? Você vai absorver tudo que os outros falam. Ou absorver tudo, ou de que tudo é mentira, ou tudo é verdade. Mas quando você tem conhecimento de tal e tal coisas, tu consegue separar as coisas, consegue a palavra certa para falar para as pessoas. Então, eu tinha uma dúvida, porque quando eu estava na Finlândia, não sei se no primeiro relato que eu relatei, se eu relatei isso. Quando eu estava lá, eu tive um sonho numa noite, mas esses a gente chama de sonho, mas é aquela coisa que a gente tem certeza que a gente teve num lugar e a gente não sabe que lugar é. Então, eu tive num lugar, eu acho que eu comentei no primeiro relato, que eu estendi a minha mão nessa parte assim, ó. Eu estendi, e aí, sabe aquelas coisas do banco para entrar, para detectar, o detector de metal mesmo. Sei. Então, para entrar naquele lugar, aí eu estendi a minha mão, parecia um passe. Parecia que tinha alguma coisa aqui, eu estendi a minha mão, e aí aproximava a maquininha e dava o acesso.
Aí eu entro lá. E aí eu falei, eu queria saber, porque eu pesquisei e não consegui achar nada. E aí eu perguntei para ela se era chip o que é ela. Na verdade, eu perguntei, que eu falei para ela que eu tinha certeza que eu sou chipada. Assim, eu falei assim, aí ela respondeu, ela falou, mas se é nesse lado ali que ela tá falando, eu acho que ela não tá chipada. Ela pode ter um marcador. Ela falou para mim, então, isso, Rose, é um marcador para qualquer coisa não se aproxima de você. Ela falou assim. Mas o nome aí, dela, como é o nome dela? Cíntia Camarim. Eu posso mandar a foto para ti, porque aparece eu e ela na tela. Tá. Depois eu vou tentar mandar bem a foto para você ver o nome, porque o nome aparece também embaixo. Eu tirei um print naquele dia. Tá certo. É Cíntia Camarim, eu acho. Camarim. É Camarim, mas é Cíntia Não o primeiro. Kátia Faria, não, né? Tem a Cássia também, mas a Cássia... Cássia, né? A Cássia faz mais hipnose, né? É verdade. Mas a Cássia faz sessão de hipnose. Mas aí essa atende também. Atende, mas é outras coisas sobre energia, eu acho, tipo, recado de seres, porque ela falou que tem bastante seres assim com ela. E ela falou que no podcast que ela participa, ela falou que sim, os seres estão ali com ela vê. Quando ela falou do marcador, e aí eu falei, nossa, faz sentido, né, do marcador. Porque aí eu lembrei desse sonho que eu tive. Mas aí, como ela falou marcador, aí eu fiquei, nossa, marcador, não marcador, mas eu tenho coisas nas minhas mãos, né? E aí dá chakra nas mãos. É a mesma Cíntia. O vídeo apareceu assim danada no YouTube, e a Cíntia falando das chakras. Eu não sabia se tinha chakras nas mãos. Às vezes as pessoas só ficam falando das chakras, né? Fica coronário e tal, vai descendo. Os sete chakras, né? Não sabia das mãos. E aí ela começou a falar que muita gente não sabe se tem chakras nas mãos. Aí eu falei, nossa, então, é isso. Aí eu falei, ela falou que essas chakras, às vezes, a pessoa já vem com essas chakras abertas e não sabe. Muita gente não sabe. E aí, quando eu mandei aquela energia para minha amiga, eu falei, nossa, ela para descobrir isso. E aí, complementou com aquele vídeo. E aí eu falei, nossa, eu tenho muitas coisas para fazer mesmo. E aí, quando eu mandei a energia para minha amiga, aí eu percebi, nossa, pode ser que das chakras mesmo das mãos, porque com as mãos a gente consegue fazer muitas coisas, né? E aí, eu tive no passado muito problemas com energias. Tipo assim, quando eu engravidei do meu primeiro filho, a médica tinha me falado para eu colocar os pés no chão, na grama, caminhar, para poder tirar, descarregar um pouco, porque era muita energia. Eu não conseguia encostar em metal nenhum. Na geladeira, eu levava choque. No carro, eu levava choque. Aí, por tudo eu levava choque. Até agora, recente, quando eu estava saindo ali da Finlândia, eu fui encostar para dar um tchau para uma pessoa que eu encontrei lá no aeroporto. A menina me deu a mão, eu levei um choque. Eu acho que eu nem... no primeiro, eu nem relatei isso, porque não tinha a ver com energia. Eu levei um choque.
ela não sentiu nada. Pior, ela não sentiu nada. Quem levou eu? A descarga. Interessante, Quem levou eu, né? Então, aí quando ela falou da energia, eu percebi que mesmo tem a ver com chakras mesmo. Uhum. E é bom que quando tem, né, essa chakra mesmo, porque eu já fiz muitas coisas mesmo com as mãos, que eu vou contar, porque são coisas bem legais, maravilhosas, né? Como eles falam que a gente pode usar pelo bem ou pelo mal mesmo, porque Sim. é poderoso, né? Como os dois assim, ó, eu diria que anda junto, né? Mas a gente tem a sua escolha, né? O livre-arbítrio, porque... Sim. Aí eu falei, depois que eu mandei a energia para a amiga, aí eu descobri que as minhas chakras nas mãos, que eu poderia ter vindo com as minhas chakras já abertas, aí eu pensei, nossa, é um privilégio, né? Bora trabalhar agora. Aí eu comecei a pensar, né, as coisas. Tipo, eu mandei energia para ela, ela recebeu. Aí eu falei, será que eu faço um trabalho de resgate que eu não sei? Porque às vezes a gente não sabe das coisas. Aí eu fiquei pensando, né? Porque eu me lembro das duas tentativas de saída do corpo. Eu acho, não sei se no primeiro relato que eu comentei, eu tive duas tentativas. Eles falam que são sensação de saída do corpo. Tipo, tu se sente presa, tu não consegue falar. Eu tive duas tentativas assim. Paralisia, né? Paralisia do sono. Né? Não conseguia sair. E aí, sabe, no mundo religioso, que é o demônio, né? O diabo. Então, tem que chamar para Deus libertar a gente onde a gente está. Mas se eu soubesse, se eu soubesse na época, eu tinha deixado eu ir, né? Vai ser. Aproveitava. Sim, aproveitava, mas como a gente não sabia, eu acho tudo no seu tempo também, né? Mas aí eu estou aguardando ansiosamente, estou aguardando esse momento, né? De poder me ver sair, voltando. Sair consciente, né? Conscientemente, sim. Com certeza, conscientemente. Então, eu acho que eu já falei tudo isso. Ali eu vou separar para poder fazer mais rápido. Então, quando eu voltei para a Finlândia, eu queria fazer regressão, né? Eu queria fazer regressão. Eu só falava, eu quero fazer regressão, eu quero saber o que aconteceu comigo e tal. E aí, naquela noite, eu fui dormir normal. Só com aquela na minha cabeça que eu quero fazer regressão. Um dia eu vou ter que fazer. Mas eu entrei em contato com... Mas não entrei com a Cássia, não. A Cássia já eu perguntei lá na Finlândia. Mas aí, como tem um preço, são um valor bem caro também. E aí, eu falei que eu não ia conseguir fazer, né? Com ela, ou vou tentar ver as outras pessoas que faz. E aí, eu me vi deitada numa, não é maca, não é, mas é que nem maca. Nem sei como eles fazem a regressão presencial. Vamos dizer maca mesmo. Eu me vi. Você estava dormindo também nessa hora? Era sonho? Era sono.
Tava dormindo. Sim. Fui dormir normal. Me vi deitado numa maca. E aí eu vi essa pessoa que eu entrei em contato, que eu não me lembro bem o nome, mas são conhecidos também no Brasil, que fazem regressão também. E aí eu vi ele. Ele estava preparando a sessão presencial mesmo. Ele estava preparando, eu tinha entrado em contato mesmo, eu tinha passado o valor e tal, tudo para fazer, mas aí eu não ia conseguir pagar. E aí eu conversei, eles falaram que poderia entrar em contato qualquer coisa, que faz a distância. E aí eu me vi naquela noite deitada como se fosse uma maca, mas eu estava na minha cama normal. Me vi deitada. Depois, ele estava lá também, aquele cara que faz a sessão. Ele ficou preparando as coisas, né? Aí ele ficou preparando as coisas, aí eu vi ele. Aí ele falou assim, aí, danada, ele sumiu e apareceu um felino. Um leão mesmo. Apareceu fazendo carinho, não é carinho em mina. Ele se batia as patas, né? Assim, balançava a cabeça, sabe? Fazia gracinhas assim. Aí eu olhei, eu falei, nossa. Eu olhava assim, e aí de repente, só isso, aí eu acordei. Eu falei, mas, puxa vida. Eu falei, é uma resposta? Porque eu não sei, eu não me sinto ligada a nada com felinos, com nada, porque eu fui pesquisar, eu vi que tem gente que tatua leão, a metade da cabeça do leão, o leão inteiro, porque talvez você vê ligada a felino, ou você acha, tipo, das raças, né? Dos cílios, essas coisas, mas eu não me sinto nada disso. E apareceu. Uhum. E apareceu. E aí eu entendi assim, ó, vai saber, né? Eu não entendi bem o recado, até eu pensei talvez que é uma raça ou alguém que cuida, ou... Mas só que não é só isso, né? Eu pedi ajuda para uma mulher que deu um recado num canal. Ela falou que ajudava qualquer pessoa. Ela não mora aqui no Brasil, mora nos Estados Unidos. Eu achei o Instagram dela, eu pedi para ela se ela conseguia conectar comigo, ou pedi para os seres que acompanham ela, se poderia falar alguma coisa de mim. Eu mandei meu nome e a data do nascimento. E ela falou para mim assim, foi passado para ela assim, que eu sou um líder, por isso, às vezes, as pessoas, eles se incomodam comigo, ele não aceita isso ou aquilo, e quando você fala... Eu percebia faz tempo isso, que às vezes eu falava, algumas pessoas escutavam, alguns outros não, algumas pessoas que eu não tinha, tipo, intimidade, que respeitava num jeito, parecia, sabe, o inconsciente, né, sabe, alguma coisa. Mas aí, para mim, eu fiquei surpresa quando ela falou assim. Aí até falei que, nossa, às vezes eu fico quietinha, nem quero me envolver em nada. Mas aí ela falou assim, aí falou que tá, a tua vida vai começar a andar desse ano, né, de 2023. Então, agora eu vou falar... no mesmo mês também, dos avisos também. Eu tive muitos avisos ultimamente. Esta é a parte 2. Assista também às partes 3 e 4.